Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, existe profetas e mais profetas aí no mundo protestante que têm anunciado inúmeras profecias e que não têm se realizado. A minha pergunta é, se essas pessoas vivessem no período mosaico, será que essas pessoas estariam aí inventando tantas falsas profecias e querendo vender essas profecias como sendo profecias verdadeiras? No capítulo 18 de Deuteronômio, o Senhor Deus ele fala com Moisés, dizendo que suscitará um profeta como Moisés no meio do povo, e todo o povo de Israel deveria ouvir este profeta. Ali se referia ao próprio Cristo Jesus, que seria suscitado dentre o povo de Israel, né? A sua descendência partindo da sua natureza humana, né? A sua descendência não, a sua nacionalidade, né? Partindo da natureza humana. E nesse mesmo contexto, ele vai dizer que devemos ouvir a Cristo, as profecias de Cristo, aquilo que Cristo falasse. Não somente profecia do futuro, mas todo o ensinamento de Cristo é profético. Por isso Jesus é profeta, sacerdote e rei. Mas dentro desse contexto, a partir do versículo 20, Deus fala para Moisés algo muito interessante. E penso que se isso existisse nos dias atuais, os profetas protestantes se calariam. Dentro da sua maioria, acho que 99,9% se calariam. Acredito sim que existem pessoas protestantes que recebem de Deus algumas revelações privadas, não a respeito daquilo que é as Escrituras, mas de algo específico que alguém precisa ouvir da parte de Deus, talvez um conforto, talvez um anúncio de uma resposta de oração que foi feita. Tudo bem, eu acredito nisso. Mas as profecias, como profecias para o fim do mundo, profecias para a volta de Jesus e assim sucessivamente, penso que a partir do versículo 20, Deuteronômio 18, 20, se existisse, se nós estivéssemos nesse período aqui, não o período da graça, mas no período da lei, eu acredito que esses profetas, esses falsos profetas se calariam. Veja, diz assim o Senhor Deus a Moisés: todavia, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Ele continua: talvez perguntes em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Javé? Se o profeta falar, o Senhor responde, em nome do Senhor Javé, mas a palavra não se cumprir, não se realiza. Veja, se o profeta fala em nome do Senhor Javé, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que não foi o Senhor que disse. Tal profeta falou com presunção humana, não o temais. No meio protestante, por exemplo, os adventistas nasceram de uma profecia para o fim do mundo que não se realizou. Então, quando Deus diz, tal profeta não temais, tal profeta não escutai, tal profeta deveria ser morto. Então, meus irmãos, que nós tenhamos a coragem de tomar por morto toda a tradição aí dessa igreja aí. Tomar como que não serve para nada. Não serve para nada. É algo que é morto. É algo que não serve para nada. E tantas outras profecias. Será mesmo que se essa lei perdurasse, as pessoas teriam coragem de falar em nome de Deus sem Deus ter falado? A pergunta que fica é essa para os irmãos protestantes aí, que são profetas, os profetas dos últimos tempos, né? Então, e aqui eu não estou falando somente de profeta no sentido de ensinar alguma coisa, né? Porque Moisés foi chamado de profeta. Moisés foi chamado de profeta, talvez o maior profeta, né, do Antigo Testamento, se tratando dos ensinamentos de Deus para o povo de Deus.
não de adivinhar futuro, de falar coisas futuras. Mas será mesmo que se alguém falasse em nome de Deus e se não se cumprisse o que ele foi dito, o que ele disse, e essa pessoa tivesse que ser morto, será que ainda ele continuaria sendo profeta e fazendo suas profecias fantasiosas? A pergunta que fica é essa.